Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um vídeo pra gente assistir. Eu sou o Thunder e o Alex Yuki mandou desta vez mais um vídeo do Capina Effect. Rapaz, bugou tudo aqui. E sim, Danael, eu uso o YouTube em branco porque pra live é muito melhor. Eu faço live com muita luz. O Daniel falou, o Daniel, nossa, o Thunder usa YouTube branco. É, eu uso, porque eu faço live com tanta luz na minha cara que se eu colocar o bagulho, né, todo escuro aqui, aí eu não enxergo nada. Enfim. Enfim, vamos ver o que ele tem a dizer sobre a animação de Frieren, né? Frieren. Vamos lá. Música. Meu Deus do céu. Essa nova feature do YouTube, quando eu clico na It tela... didn't take long for desce. Frieren to get greenlit for an anime series. When Pera. Calma, pera aí, como que... Da onde tá essa língua aqui? Caraca, mano. Inglês automático. Rapaz, tá bom. Eu acho que... Mano, eu não sei porque o YouTube tá assim. Eu não sei porque o YouTube tá assim. Tá, It didn't take long for Frieren to get greenlit for an anime series. Frieren When recebeu luz verde exciting para uma manga série de- appear in magazines, it's usual for anime producers to cool down a bit and wait for sales figures on the volume releases. That way, they know they're not putting all their eggs in a basket that nobody else really cares about. But Shoichiro Taguchi, a young production assistant who left Studio Trigger to Eu não consigo. Run não dá. Run tá muito difícil, cara. Vai join the lá. huge production company Toho as a producer, was so moved by its first chapter that less than a year into his new job, he declared Frieren O cara veio da Trigger, né, cara? A diferença, né, do produtor da Trigger. shall be animated. Não, e é um produtor que saiu da Trigger, foi pro mapa e fez cinema no mapa, né? Onde a gente sabe que... Pera. Thunder. Calma. Mapa. Pera. Agora bateu o Cloyster. Frieren é mapa? Não? Madhouse? Pera, agora eu confundi. Pera aí, deixa eu... Madhouse. Porra, Thunder. Porra, não dá uma dessa, né? Caralho, não dá uma dessa. É Madhouse, cara. Madhouse, calma. É porque eu pensei, pô, é um estúdio que tem um histórico bem complicado de produções e que eu sei que eventualmente faz alguma coisa boa. Porque, olha, ó, vamos lá. Mapa tem um problema seríssimo, porque ele tá colocando todo mundo no moedor de carne. O Madhouse tem um problema seríssimo de desmanche, porque desmontou todo mundo, debandada, e a galera boa dos tempos áureos da Madhouse não estão mais lá. E depende muito do projeto, que tem agora o Asaka Morio, se eu não me engano o nome dele, que é o mesmo cara que fez o Yamada-kun Level 99. Ele é muito bom, e ele tem um guarda-chuva gigante de galera que trabalha com ele. E aí ele fala, pô, legal, ele com o mapa, o Madhouse, voa. Assim como o projeto mais, não diria saudável, mas né, que deu muito certo no mapa, foi Vinland Saga 2. Então, assim, calma. Cloyster. Por isso que eu falei, cara, falei informação, fui me corrigir porque eu falei, calma, tem coisa errada aqui. Frieren é Madhouse. Obrigado. Valeu. Valeu, Madhouse. Valeu por você poder ser a casa desse estúdio, desse anime maravilhoso que deu certo, porque tem pessoas certas fazendo. E hoje a indústria dos animes é muito por isso. São pessoas certas fazendo o projeto certo. Porque não é a realidade de todo mundo. Frieren não é uma produção que representa o que é a produção de animes hoje em dia. Isso daqui é exceção da exceção da exceção, né? Assim como Dadandan também é exceção da exceção da exceção. Mob é exceção da exceção da exceção, né? Jujutsu é a exceção.
Porque a regra hoje é Isekai merda de temporada, que não tem produção pra nada, né? Ele só tem uma escala de exceção aqui. E ainda deu tudo errado, né? Então tá certo. Se ele não tivesse dado um pouquinho mais certo, era 2 exceções. Aqui só é 3 exceções, entendeu? Dungeon Mesh, ele não é necessariamente... a exceção é de outro lado. Porque Trigger e Kyoto Animation, eles são a exceção da exceção da exceção da exceção quanto estúdios. Então, o que sai dali, geralmente tem uma qualidade muito boa. Mas é porque eles estão em outras esferas. Eles não são estúdios que estão dentro do guarda-chuva da Kadokawa e nem da Aniplex, que recebem uma quantidade exorbitante, massiva e desumana de projetos para colocar no moedor de carne. E aí dá merda, né? E aí, quando você tem tempo, se eu não me engano, o Frieren teve um bom tempo de produção, acho que foi uns 2 anos de produção, se eu não me engano, aí você vê o resultado acontecendo, né? Quando você dá tempo, um projeto saudável, treina seus animadores, tem uma gestão de pessoas saudável e que faça sentido e que é inteligente para gerir o projeto, e algumas mentes brilhantes lá dentro, o negócio funciona. Engraçado, não? Tudo louco, né? Louco pensar nisso. But he wasn't dumb. He'd spent most of his career at an anime studio and understood that you don't just declare that a good manga will get a good anime and expect everyone to fall head over heels. Sim, um bom mangá não gera um bom anime. Óbvio. Uma boa mídia original não gera um bom anime. Isso daí, alguém deveria, né? Todo mundo deveria ter em mente, mas não é bem assim que acontece. Mas tudo bem, The vamos lá. quality depended not just on the studio, but the specific animation producer who could work on the ground level to assemble a superstar team. Sim. But first, an apology. Back in 2015, I made an animation spotlight on a little show called One Punch Man. And you can basically sum that video up as me saying its incredible animation was all thanks to its director, Shingo Natsume, and it would have been exactly the same at any other studio. Which isn't just stupid, but ignores how Natsume got there in the first place. Animation producer Yuichiro Fukushi isn't just a huge part of post-Maruyama Madhouse. He's one of the most exciting producers in the industry today. Starting out on a couple Marvel anime, he's run a tight ship as he's helmed more and more of the studio's most significant modern projects, retaining talented animators and even giving some of them the chance to prove themselves as directors. It was for exactly this reason that Shoichiro Taguchi had been wanting to work with him for a while. So, he brought up the book at an internal meeting at Toho, contacted the publisher, and called Yuichiro Fukushi to create 2023's Anime of the Year. I mean, probably. Não, mas dada... Frieren é o melhor anime de 2024. 2023 não, 2024. Ele terminou em 2024. Eu geralmente considero isso, pô. Ele tem que terminar pra ver se ele é melhor. Né? Pra ver se Frieren é o melhor anime de 2024. Ponto. Não tem briga. Não, mas não tem briga. Não tem briga. Tipo, assim, ele é um anime hiperconsciente. Ou melhor, a Steph é hiperconsciente do anime que está fazendo. Dan e Dungeon Mesh é ainda mais forte? Definitivamente não. Mas isso daí é uma conversa para outro dia. Não é desmérito de Dungeon Mesh e Dan, muito menos que eu acho... Dan, inclusive, não deve nem ser citado. Ele nem terminou o projeto ainda. O anime nem terminou. Ele não fechou. Falar do anime enquanto ele tá acontecendo... A gente não sabe qual é o dia de amanhã. A gente pode ver, de repente, o projeto pegando fogo, porque não seria nem a primeira vez que isso poderia estar acontecendo dentro, né, do projeto de um anime. Porque o que mais acontece é projetos pegando fogo no mundo dos animes. Né? Então, Dungeon Mesh, no caso, ele tá bem triggerzado da vida, né? Mas ele é bem autocontido no estilo Trigger de C. Ele tem bons momentos, ele é um dos melhores animes da temporada, do ano no caso. Mas calma, essa conversa não é pra hoje. E Hibiki é melhor que Dungeon Mesh. Enfim, papo pra outro dia. Papo pra outro dia.
Dungeon Mesh é Trigger fazendo Birdman. Uber. Claro. Even though director Keiichiro Saito's directorial debut appeared to be 2022's Bocchi the Rock, the offer to direct Frieren actually came first. It's just that it spent more time in pre-production. Before taking on a whole series, he'd already proved himself over at Madhouse, and to produce directs Even though director Keiichiro Saito's directorial debut appeared to be 2022's Bocchi the Rock, the offer to direct Frieren actually came first. It's just that it spent more time in pre-production. Before taking on a whole series, he'd already proved himself over at Madhouse, and to producer Fukushi himself, co-directing the Aka 13 OVA and 2 episodes of Shingo Natsume's surreal original series Sunny Boy. So Bocchi becoming a critical and commercial hit last year became a reason for Frieren's investors to start getting excited, because this is a show aiming to become a mainstream hit. Along with the backing of the production company Toho, it's also funded by both Madhouse themselves and their parent company Nippon Television. What's more, it debuted with 4 back-to-back episodes on the Friday Night Roadshow block. This is about as mainstream as you can get. Every Friday night since 1985, Nippon TV has broadcast a family-friendly movie, and it's become kind of a cultural mainstay. A lot of what they'll do these days is Disney stuff, a lot of re-airs of Ghibli movies, you know, the kind of thing you'd expect to air at 9 PM on a mainstream channel on a Friday. But that makes Frieren the first TV anime to ever debut there. And well, it debuted well. An estimate of 6.8% of Japanese households tuned in for Frieren's opening episodes. And the drop-off when it moved to 11 PM wasn't dramatic. Honestly, I'm not surprised. Frieren is captivating. É engraçado também como isso vindo à tona, né? Como ele tá colocando, Ibope ainda é relevante. E provavelmente no Japão ainda é. Assim como aqui no Brasil, o Ibope é relevante. É relevante pra caramba. E assim, na nossa realidade da televisão brasileira, a gente tem outros tipos de programa que cativam ou que tomam esses, né, tempos de tela, os horários dos nobres e coisa do tipo. Lá no Japão faz sentido ser animes, né? Uma parcela desses horários ser cobertos por animes e eles fazerem sucesso e terem audiência. Faz todo sentido. The first episode proves that Saito and his team understood the tone of the manga, with its melancholy interspersed with sparks of humor as the titular character reflects on a journey that meant far more to her than she realized at the time. There's plenty of animation flexes throughout, like this bustling crowd shot from the director of the episode, Ayaka Tsuji, and this opening scene here with not only a camera moving through a 2D environment, but several of an artist's worst enemy, the horse. By allocating talent to these moments, it's narratively cementing the memory of this celebration into our minds. We understand how important the victory over the Demon Lord was for the people of this world. The episode also features a montage, and it was only while watching that I realized how rare these are. Anime adaptations are so often about cramming as much content into their allocated screen time as possible, but Keiichiro Saito opted to flesh out this one page into 30 seconds of stunning vignettes, accompanied by the almost haunting yet hopeful tones of Evan Cool's medieval soundtrack as 50 years disappear in a flash. Unlike something like Oshinoko, where the premise doesn't become clear until further in, I don't think Frieren needed to debut with 4 episodes all at once. The first episode adapts the appeal of the manga perfectly. But having all those episodes launch at once did feel like it was quietly reassuring me that the production wasn't going to nosedive anytime soon. Every episode of this show has something new to get excited about, not just in terms of the story, which goes on to follow a more shonen manga pace but with a theme of reflection instead of growth, but in terms of its visual appeal as well. I mentioned earlier that animation producer Yuichiro Fukushi runs a tight ship at Madhouse, and that becomes evident really early on. For instance, animator Toshiyuki Sato has worked with Fukushi on pretty much every one of his shows since the beginning with X-Men in 2012. And so, of course, he's here as well to draw a bit of magic or a funny comedic moment.
X-Men 2012, cara. Isso deve ter sido uma pérola, velho. Eu não vi. Eu definitivamente não vi. Same deal with animator Keisuke Kojima, a key animator on X-Men, animation director on One Punch Man, and both the episode director and storyboard artist behind episode 7 of Frieren. By forming connections with artists early in their career, producers get the chance to observe their growth and put them into core positions once they've built up experience. And there are plenty of other connections that work just like them, not just on Fukushi's side but on Saito's as well. The production noticed that as soon as animators heard Saito was directing, they got a load of calls asking if they could work on Frieren as well. At time of writing, their latest episode was 9, and yes, I'm sorry, I was on holiday. 9 is the closest we get to a classic shonen battle. Mage versus mage, axe wielder versus axe wielder. I don't think this is a radical take, but for as talented the manga illustrator Tsukasa Abe is when it comes to drawing characters, creatures, and the world itself, I've never been particularly blown away by the battles in the manga. They can often feel just like a sequence of events rather than an ongoing battle that you can really get immersed in. But the anime's kind of taken these motions as a starting point and then gone ahead and appointed, well, genuinely some of the top action animators in this entire industry. Koki Fujimoto, fresh from his iconic Chainsaw Man battles, directs and storyboards an episode full of clashes that are only loosely based on the manga, because most of the scenes here are entirely original, Ok, faz sentido. Faz sentido, ele é bem cinematográfico mesmo. including the badass Fern strut that he animated himself. I'm kind of split on whether these set pieces make the adaptation feel inaccurate or not. Fern doesn't demonstrate this kind of power in the original after all. But this is why I generally lean towards the idea that an adaptation is a separate thing that doesn't necessarily need to follow the same rules. So if Koki Fujimoto wants to follow the rule of cool instead, well, you won't hear me arguing. Querendo ou não, tem que ser legal, né? By the way, he's not the only Chainsaw Man star to show up. That scene in episode 6 where 3 small drawings were extrapolated into a huge minute-long action set piece with animated backgrounds, a 2D dragon, and choreography with an emphasis on speed and sheer power was, with one exception, animated by a group that created Chainsaw Man's most exciting fights. And that one exception was Yutaka Nakamura, who, much like with One Punch Man's final battle, turned up under a pseudonym. Once again, largely original, but it fits with the strength the narrative says these characters have, even if it's not shown in much detail in the manga. You know, I really thought I'd be sick of, quote, overpowered protagonists. There are a dime a dozen in isekai anime these days, to the point where one not having an absurdly powerful dork with his 50 wives is a rarity. But what I appreciate is that Frieren's strength isn't just an excuse for other. A indústria é cheia disso. A indústria é lotada disso. Ai, meu Deus. Mas é isso que faz diferença, sabe? Às vezes é um episódio, sim. Às vezes é um momento, sim. Mas de um apelo popular e geral, esse um momento, ou essa uma batalha, esse um grande clímax, ele gera engajamento de um jeito gigante, cara, e ridículo. Frieren é forte até hoje. Frieren é lembrado até hoje. Frieren, ele teve um apelo gigantesco, cara. Gigantesco. E esses momentos, eles geram esse show. Eles geram essa venda. Eles geram esse valor pra Frieren. E é bom quando você tem essa galera que é muito boa podendo trabalhar. Ah, teve gente de Chainsaw trabalhando. Sim, mas, cara, a diferença de projetos é, assim, gigantesca. Chainsaw, ele teve uma ideia muito peculiar, um pouco megalomaníaca e sem nenhuma segurança que ele poderia ser assim. Porque é um projeto mal projetado, mal organizado, mapa. É um projeto que, infelizmente, não vai gerar o melhor da staff que trabalhando nele. Tem muito animador bom e muito animador até de fora que trabalhou em Chainsaw, mas, cara, o senso de unidade de Chainsaw é complicado. O material
original atrapalha um pouco? Também. Ele sai... É uma distância entre o material original e o anime? Também, mas... É um projeto que tentou fazer diferente, mas, pô, pra você fazer diferente, pra você fazer algo redondo, vamos dizer assim, algo que ele seja tão bem casadinho, você precisa de projeto, e não teve. Chainsaw não teve um projeto saudável, muito pelo contrário. Frieren, por outro lado, me mostrou um projeto muito mais saudável, dentro dos parâmetros de indústria de animação, né? Que não é saudável. Definitivamente não é saudável. Mas aqui, né, em Frieren, isso é muito mais visível. O pessoal que pôde trabalhar conseguiu ter um senso de unidade muito maior. Em Chainsaw, pô, tinha cena legal? Tinha cena legal. Tinha bons animadores? Tinha bons animadores. Mas no Frigir dos Ovos, é um projeto que, infelizmente... Não pôde ser mais redondo, não pôde ser mais até memorável, né? Chainsaw, fato, eu acho que também é muito subjetivo falar quanto memorável foi, porque pode sim ter fã de Chainsaw até hoje tem, de fato tem, mas ele como uma produção audiovisual, ele de fato teve desgaste, ele de fato teve muita rachadura, muito ruído. Other characters to validate her. Rather, it's the reason why she can explore this world with no regard to borders. And while there isn't anything particularly unique about the realm these characters inhabit, after all it's that same tabletop RPG setting you'll see in pretty much any fantasy anime these days, there's something to be said about it feeling alive. Even with the power to fly and blow shit up, the characters travel the land on foot, appreciating every moment alongside the audience. All of these backgrounds that you see throughout their adventure are based on concept art by Seiko Yoshioka, an excellent painter who previously directed the backgrounds for Aka 13. Much like in other media, as a... Inclusive, pra quem não viu Aka, assista Aka, que é um baita de um projeto, tá? Aka é bom demais, o anime, né? Não... Concept artist, most of her drawings are never shown on screen, but they still inspire the whole team and get everyone on the same page. And because of that, she can spend time thinking about things that were never addressed in the original manga, like, hey, what's it really look like when debris washes up on a beach? Inclusive, Frieren tem muito dessa identidade da sua proposta em tudo. Tudo. Tudo representa... esse tema de Frieren, de tempo ao tempo. Aproveite o tempo. É sobre o tempo. Sabe? É sobre essa jornada. É sobre a vivência. É sobre esse pedaço da vida que eles estão vivendo. E que tem uma dissonância muito grande de tempo aí. Porque o tempo da Frieren é diferente do tempo de todos os outros personagens, ou da maioria deles. Então essa percepção do tempo, essa percepção de vivência, varia bastante. E você, como espectador, consegue ter essa percepção, tanto da Frieren, quanto da Fern, quanto do Stark. Mano Stark, né? Então, tudo é sobre essa jornada. Inclusive, Frieren tem... um dos melhores títulos que eu já vi. Tipo, eu acho que é um dos títulos mais funcionais pra uma série, sabe? Você fala, cara, quando o título representa perfeitamente o que a história quer contar, né? A jornada para o além, né? A jornada para o fim, sabe? O que é em português mesmo? A jornada... Ai, rapaz do céu. Tá, Beyond Journey End. Aqui, é a jornada para o além. Sim, a jornada para o fim. Enfim, vocês entenderam, né? Ele representa muito bem o que é a história. Tá bom em inglês, né? Frieren, Beyond Journey Ends. Pronto, tá certo. What sorts of plants would grow over here? What kind of layout would make the most sense for a medieval town? Hell, she even created 3D models to answer that question. The direction takes her talent into account. Compared to other anime, there are far more wide shots that linger for just a moment, enough time for us to get an idea of what life might be like in this world. And sometimes those backgrounds are telling a story themselves. Sim, cara, inclusive o que
uma das milhares de forças de Frieren, assim como trilha sonora, storyboard, fotografia, tudo. Frieren usa e tem pra contar a sua história. E a ambientação específica de cenário, de tanto fotografia quanto de storyboard, tanto pra você assimilar fotograficamente a cena, assim como assimilar ela por sensação de espaço, é maravilhoso, cara. Frieren dá uma aula de fazer isso. E que bom que ele faz dessa forma. The first episode, they used this shot of the road twice. Once at the start, where the party is returning to the capital from their adventure, and one where Frieren leaves after the funeral. 50 years have passed, and while things are still largely the same, you can see the moss has started to cover the wall. We're seeing the world through her eyes, and watching things change in the blink of an eye, the same way she experiences time. While Frieren makes me incredibly happy, I still worry about its long-term health. The show, not the elf, she'll be fine. But pretty much nobody does 2 consecutive cures these days. They do 1 cure of diminishing quality, and then 3 months later, another cure with even more blatant production issues. But it is generally accepted that one of the best ways of guaranteeing long-term success is the momentum that comes with a longer-running show, allowing time for word of mouth to spread and for fans to get invested. So this is me hoping. It's not common for my favourite things to get good anime adaptations. So this year, with Heavenly Delusion, Fate's Strange Fake, and Frieren, I feel like I'm tempting fate. But who knows, maybe Sengoku Yoko will be a slideshow to balance it all out. Thanks for watching the Canifer Effects, and thanks again for bearing with this... A gente não fala sobre Sengoku Yoko, a gente não fala sobre White Fox, obrigado. Newer, slower video release schedule, especially the patrons who've helped keep things running. In particular, Stranger I'd like Fake, to thank Alan Baquero, Andrea Belli... Stranger Fake foi ótimo primeiro e único episódio, né? Porque a gente sabe como funciona a situação. Eu só acredito vendo. Eu só acredito que Stranger Fake... É Stranger Fake, né? Aquele lá que saiu um episódio e... Puta que episódio de cinema pra caralho. Ou eu tô confundindo? Eu acho que é. Eu acho que é ele mesmo. É o Fate que a gente queria ter depois do BW e Heaven's Feel, né? Mas é isso, cara. Realmente é bom entender e assimilar por que Frieren é excepcional. Obviamente, com toda certeza, nem todo mundo vai gostar de Frieren. Todo mundo pode até ter um probleminha aqui e ali com Frieren. Ah, mas eu não gosto do olho morto das personagens. Ah, eu não gosto, sei lá, da história. Eu não gosto de tal personalidade. Enfim. Isso daí é natural. O que é inegável, ou que é pouco discutido se é tão, né, se é ruim mesmo, é a sua produção. A produção de Frieren é outro nível, é outro calibre. Como eu falei, é a exceção da exceção da exceção. São pouquíssimas obras, principalmente hoje em dia, que tem um nível de qualidade técnica de Frieren em vários aspectos. Em direção, storyboard, cenário, fotografia, finalização, dublagem, também é importante, trilha sonora, direção de áudio, enfim. Frieren é um projeto redondo, grande, inclusive, é um projeto bem grande, 28 episódios. Que ele é muito sólido. Ele é muito sólido. Ele tem uma qualidade média altíssima pra tudo. E parece que a todo momento, a todo episódio, parecia que tudo tava sendo tudo muito escovado. Muito escovado. Obviamente não com o mesmo pente fino de um filme. Por exemplo, um Ghibli da vida, que, pelo amor de Deus, né? Aí, é outro nível. Alan Gash87, obrigado pelo sub, querido. Tamo junto. Mas é inegável que Frieren teve um projeto excelente. O projeto de Frieren, as pessoas que projetaram Frieren, colocaram a mão na massa, fizeram acontecer, estavam no mesmo norte, estavam na mesma página e fizeram acontecer. E contaram a sua história
com excelência. Que bom, cara. Que bom. Espero que Frieren tenha uma próxima temporada que também tenha esse nível de qualidade, que também tenha esse nível de execução, também saiba contar uma boa história e ela seja bom em vários aspectos, porque ela é cativa, porque ela é bem montada, porque ela é bonita, né? Porque é gostável. É um projeto com muitas qualidades e é legal eu enaltecer elas e acabar pegando alguém por algum aspecto específico, né? Mas quando você vê num panorama geral, tudo é muito bom. Tudo funciona muito bem. É diferente de basicamente 98% dos animes que a gente vê saindo hoje em dia, que sempre existe uma concessão. Sempre existe um mais. Pô, o projeto é legal. Ah, mais aquele episódio. Ah, o projeto é legal. Ah, mais aquele aspecto de direção. Ah, mas aquele aspecto de produção. Ah, mas White Fox, sabe? É complicado. É muito triste, inclusive, quando isso acontece. Recentemente, tornando esse vídeo datado, temos hoje essa infelicidade com ReZero. Você pega, por exemplo, ReZero na primeira temporada, não acho que tava no nível de Frieren, mas ele chegava nesse nível em alguns episódios. Porra, episódio 18, episódio... tem o episódio do Gelo, o episódio do Discurso da Arém, o... que mais? Os últimos episódios lá com o Betelgeuse. Tem alguns episódios tipo, que foram super acima da média, super cinema por conta, né? Mas ele tinha um nível de qualidade muito alto. E era legal, pô, estou assistindo uma boa história, estou assistindo um bom anime, estou vendo um bom projeto, não preciso fazer concessão. Hoje em dia, tipo, nossa, Subaru, que discurso legal, mas que direção morta. Mas que animação que deixa o pessoal cara de batata. Ah, mas aquele outro... Ih, rapaz, não dá pra ser feliz sempre, né? Não dá pra ser... Episódio dos pais do Subaru, nossa, a Sata lá também, pô... Sabe, tem episódios, o ReZero tem episódios, mas não é o projeto. Pô, quer um exemplo que dói até hoje? Assim como ele citou, o projeto que foi, assim... O Dream Team do Dream Team, que foi o One Punch Man, que juntou, assim, uma quantidade exorbitante e quase desnecessária de grandes nomes da indústria pra fazer o One Punch Man. Segunda season foi aquele meme. Tipo, sabe, você tinha que fazer concessão pra tudo. Ah, a história tá legal, os personagens ainda são os mesmos. Às vezes nem parecia ser os mesmos, na verdade. Tava tão feio o negócio, tava tão destruído, tão mal produzido, que você fala, ah, rapaz, não dá pra ser feliz sempre, né? Obviamente esperar o mesmo nível de qualidade seria maravilhoso, mas não é bem assim que a banda toca. De qualquer forma, um bom vídeo, uma boa reflexão, tá aí, vou deixar o link na descrição como sempre, e é isso, se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, compartilha com todo mundo, e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui, um bom